Olá, gente, aqui é o K e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre uma coisa que eu acho muito interessante, que a gente vê sempre se repetindo no debate sobre filmes, né? Sobre filmes como um todo. E não é nem que tenha um tema específico, mas vamos intitular. Quero falar com vocês sobre WWE. Mas eu quero usar essa modalidade, vamos dizer assim, este esporte, entre aspas, tão delicioso, para falar um pouco sobre algumas noções do que é cinema, do que é cinema blockbuster, especificamente, pelo menos na minha concepção, né, como cinéfilo. E olha só, vamos lá, WWE, todo mundo sabe, né, assim, de forma bem básica, o que eu posso falar é que são brigas combinadas, né? A gente sabe que o WWE é um grande show e existe, há muito tempo, sabe? É uma coisa assim que faz muito tempo que tá aí na indústria. E basicamente o conceito, né, vamos dizer assim, World Wrestling Entertainment, né? É uma grande luta que é totalmente encenada, né? A gente sabe que ali é tudo combinado, já sabe quem vai perder, já sabe quem vai vencer, né? Só que o público, claro, não sabe, né? E assim, qual é a diferença de WWE pro UFC, por exemplo? É que no UFC a briga é real. Ali as pessoas estão se machucando de verdade, os socos são de verdade, os socos são com intenção, o chute quando tem na modalidade, ele é para machucar. No WWE já é o contrário, é uma coisa totalmente encenada, então ninguém se machuca de verdade, ou se machuca é bem pouquinho, né? Só o bastante para dar entre aspas, a veracidade ali. E do outro lado nós temos uma luta real. Então, o que eu quero falar sobre esses dois pontos aqui, e eu vou trazer isso para o cinema, é que existe vamos dizer assim, uma briga entre os dois lados. Isso estou usando como metáfora para falar sobre filmes. Uma briga dos dois lados para saber qual lado é melhor. O que eu quero dizer com isso? É que o WWE, ele é essa diversão, entre aspas, inocente. Se você for assistir, por exemplo, a Netflix está agora com um novo especial, que é ao vivo, né, que é o Raw, né, que é exatamente isso. Tem The Rock, John Cena e os lutadores, né, toda a turma, todos os campeões de WWE estão lá. E eu inclusive estava assistindo a primeira luta. E assim, é uma galhofa, entendeu? Nenhum soco é de verdade. É tudo claramente encenado. É tudo exagerado. As atuações dos lutadores, elas são muito exageradas. E isso é proposital. Eu acho que é aí que tá a beleza dessa ideia, porque claramente uma encenação, só que é muito divertido, porque os lados e a torcida vai torcer para um lado e vai torcer para o outro, e vai ter cadeirada no meio da briga, e vai se metendo gente no meio então essa que é a graça. O WWE, ele é uma galhofa, é uma grande bagunça, que a gente, pelo menos quem gosta, né, quem gosta de ver exatamente por isso, para não se levar a sério. E o UFC é o contrário, é uma briga de verdade, é uma briga calculada, os dois ali estão ali para se derrubar realmente. O nocaute é uma coisa seríssima, não é de assim, UFC, boxe, né? Englobando todo tipo de luta que tem. Karatê. E olha só que interessante. Como que eu trago isso pro cinema? Porque no cinema a gente tem a entre aspas, briga entre o filme pipocão e o filme cerebral, né? Entre o dramão e entre o blockbusterzão, vamos dizer assim. Por exemplo, se a gente for citar alguns exemplos aqui. No cinema a gente vai ter Godzilla e Kong, Novo Império. O último filme aí da saga dos monstros, né? Que é o Godzilla e o Kong enfrentando outro macacão. E esse outro macacão tem um lagartão. E o filme é porradaria. E tem o CGI. E tem bichos gigantes. Tem destruição. E é um filme de ação. E do outro lado, ainda no campo de monstros, vamos ter, por exemplo, Godzilla Minus One, né? Que é um filme japonês, é um filme sobre o Godzilla, só que super sério, é um filme, cerebral, é um filme assim, drama, é um filme pra você entender os personagens. O Godzilla lá, ele é muito mais monstruoso, muito mais assustador. Então vocês veem como é a mesma ideia, né? Como o WWE e o UFC. No cinema é a mesma ideia, são monstros, só que um tratado de forma séria e o outro tratado de forma galhofa. E aí esses lados ficam brigando, né? Quem gosta do Godzilla Minus One, que é o filme cerebral, vai ficar xingando os superficiais do outro lado. Pô, vocês são um mundo de superficial, que gosta de filme idiota, filme que não tem roteiro. Aí os que não gostam do filme que, entre aspas, não tem roteiro, já xingam o outro lado. Pô, vocês que são outros cabeçudos, vocês não conseguem se divertir, 2 horas na sala de cinema.
desligar o cérebro e tal. E aí fica essa briguinha. E eu acho interessante, porque eu particularmente, eu sei que tem gente que é que nem eu, tem muita gente que é que nem eu, que fica dos dois lados. Por exemplo, eu assisti Godzilla e Kong Novo Império, adorei o filme. Eu assisti Godzilla mais um ano, adorei o filme. Então, eu não quero dar uma de isentão, mas pelo menos eu sei que muitos têm também essa habilidade de ficar navegando entre os dois mundos. Uma coisa cerebral, uma coisa pipoca, sabe? Uma coisa pipoca que pode soar idiota, pode até soar, mas é muito bem feitinho, as cenas de ação são legais, o filme é divertido, o filme não cansa, o filme é curto. O Mais um Ano é o filme que eu vou pensar, é o filme que eu vou chorar, o filme tem uma parte emocionante e tal, é pra eu refletir. Então vocês veem como os dois sem monstros, mas estão tratando essas temáticas de forma diferente. Então, aqui, vou defender um pouquinho o lado do filme pipoca, mas o que eu quero fazer é trazer à tona uma discussão que, claro, todo mundo sabe que existe, que é exatamente isso. Essa ideia de que os dois lados tem que ficar brigando, né? É cinema cult contra o cinema pipoca, sabe? É os filmes sérios contra os filmes bobocas. E tudo bem, a rivalidade existe porque o ser humano é ser humano. Mas isso às vezes tira, sabe, a graça dos dois mundos. E pessoas como eu, talvez vocês que estejam me ouvindo sejam uma dessas, que conseguem ficar nos dois mundos, entendeu? Eu tô aqui com a Marvel, eu tô aqui com a DC, eu tô aqui com Star Wars, tô com Star Trek, né? Por exemplo, outro exemplo dessas rivalidades. Amo Star Wars e amo Star Trek. Amo os dois na mesma medida. E são ideias diferentes, né? Mesmo que sejam sobre espaço, ambas as sagas. Então eu acho muito interessante esses contrapontos que a gente tem no cinema, que vão existir pra sempre, né? Com certeza, assim. Comédia boa, comédia ruim, terror superficial, terror profundo, e por aí vai, né? Tanto que vamos discutir isso no futuro, com certeza. Então, mas o que eu queria falar especificamente sobre os filmes boboca? Vamos dizer assim, pipoca, boboca, né? O filme blockbuster, como por exemplo Godzilla e Kong Novo Império. Que mais a gente tem? Toda a saga desse Monsterverse, né? Que é Godzilla e Kong, entra nessa categoria. Velozes e Furiosos, sabe? Velozes e Furiosos, a partir do 6, virou galhofa e vai aumentando a galhofa. Os caras vão pro espaço, literalmente. E eu adoro, por exemplo, Velozes e Furiosos. Putz, me divirto pra caramba. Acho muito divertido. Mas por quê? Porque eu acho interessante assim. Esses filmes bobocas, eles sabem que eles são isso. E é o que a gente fala no cinema sobre autoconsciência, né? Um roteirista, um diretor, quando vai fazer um projeto, ele tem que ter a autoconsciência, certo? Então ele entende o filme que ele está fazendo, ele entende para quem ele está fazendo aquele filme e ele entende o objetivo dele. Como que eu, particularmente, não que eu seja o dono da razão, como que eu avalio um filme? Para mim, o filme é bom quando ele cumpre a proposta dele. Um filme Tarantino, ele teoricamente tem que cumprir as propostas de um Tarantino. Claro que o Tarantino, se quiser mudar todo o estilo dele para um filme específico, pode fazer isso, ele tem todo o direito de fazer isso. Nosso trabalho lá como fãs é ir lá e julgar, pô, beleza, acho que funcionou, acho que não funcionou. Mas o que eu quero dizer com isso? Que a partir do momento que o autor, o estúdio, às vezes é um filme de produtor, né? O estúdio tem a ideia do que ele quer fazer, ele executa aquilo, a gente tem que avaliar se o resultado do final ficou bom ou não. Godzilla e Kong Novo Império. Pra mim, de novo, crítica expressa aqui. O filme não é longo demais, as cenas de ação do filme são boas, os mini arcos bem superficiais que tem no filme funcionam, tanto dos personagens humanos quanto do Godzilla, que é quanto do Kong nesse filme, que é o que mais tem destaque. As cenas de ação eu acho elas maneiríssimas. A cena final, a sequência final de ação, que começa na Terra Oca e vai pra cidade, eu acho que é aqui no Brasil, não lembro qual que é a cidade. Poxa, é maneiríssima, tem prédio voando e tal. Então assim, funciona muito bem dentro do que ele me prometeu. Então eu fui lá e me diverti. Por que eu gosto de Velozes e Furiosos? Quero ver uma ação, sabe? Pauleira, quero ver umas piadinhas cretinas aqui e ali. Quero ver a turma ali que... O Your Family, né? Que, eu tô habituado. Os 10 filmes me entregam isso, certo? Tem um mais fraco que o outro, tudo bem, né? O 9, por exemplo, é o mais fraco pra mim. Mas funciona dentro da proposta. O 10, eu adorei o 10, porque tem disso um amor. Mas o que eu quero dizer com isso? É que esses projetos loucos, como Godzilla, como Velozes e Furiosos, Transformers, né? Antes do reboot, eles entendem o que eles são. Eles entendem que eles são uma galhofa. E
Eu acho que existe uma beleza. Não sei quanto que eu vou estar sozinho aqui. Pra mim existe uma beleza no projeto, no cinema que se entende como ficção. O que eu quero dizer com isso? O filme que não se leva a sério, o filme que entende que ele é feito de, muitas vezes, arquétipos, que ele é feito de batidas narrativas, que ele é feito de tropes, que ele tá ali não para ser um produto verossímil, ele tá ali para ser um produto de pura ficção. E ele tem isso na veia. Um exemplo disso, um exemplo polêmico demais sobre isso, pra mim, é Zack Snyder. O Snyder, né, o querido ou não querido Snyder, ele é acusado por muitos de, não tem uma cena de diálogo do Snyder que seja verossímil. O Snyder, ele prefere a imagem do que o texto, né? Se ele tem que sacrificar a coerência narrativa pelo visual, ele sacrifica. E eu acho, a pessoa tem todo o direito de não gostar disso, mas eu acho interessante porque ele está se assumindo como uma ficção. Os dois Rebel Moons que ele lançou na Netflix, os dois, tanto a versão estendida quanto a versão normal, vamos dizer assim, as duas versões elas são exageradíssimas. Por quê? Porque o Snyder filma os filmes como uma ficção científica / fantasia louca. Ele não tá ligando pra verossimilhança. Ele trata aqueles personagens como os arquétipos que eles são. O roteiro, tanto que ele tem dedo no roteiro, ele é roteirista também junto com outros caras. O roteiro é feito para ser didático daquela forma. O roteiro não é feito para ser de forma alguma realista. Pode não funcionar? Pode não funcionar. Eu até acho divertido os dois Rebel Moons, mas também não passa disso. Mas de novo, porque eu na minha visão, o Snyder, ele entende muito de visual, ele entende que cinema é imagem. Então, se ele precisa sacrificar coerência pelo visual, ele sacrifica. Porque na visão dele como cineasta, o que importa é a imagem, o que importa é a estética, é o senso estético. E isso eu acho que ele faz muito bem, até hoje pelo menos. Então assim, mas o que eu quero dizer com tudo isso? É essa ideia de que dá pra você surfar nos dois mundos. Eu gosto muito das duas vertentes, a vertente séria, vamos dizer assim, a vertente boba, né? Não sei se é a melhor palavra para descrever. Mas eu gosto bastante. E eu sei que tem muita gente que, como eu, fica navegando entre os dois mundos, né? Mas eu queria apenas trazer esse debate à tona, ouvir a sua opinião, com certeza, sobre o que você pensa desse assunto. Se você tem um nicho favorito, que não há problema nenhum em ter um nicho favorito. E, bom, gostaria muito de saber a sua opinião, meu querido agente. Mas, bom, eu já falei demais, eu vou ficando por aqui. Eu sou o K e até a próxima missão.